Hotel Quimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigobar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva@hotelquimar.com.br. Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813, em Tramandaí. Muito bem, estamos de volta para mais um Tendência Prosa e Verso. Hoje aqui, na Biblioteca Pública Municipal Manuelito de Ornelas. A convidada, professora doutora Cristina Maria de Oliveira. Vocês devem estar lembrados. A professora Cristina foi a primeira convidada do programa de estreia do Prosa e Verso, lá no estúdio de verão, à beira do mar, à beira do rio, no Hotel Samburá, nosso patrocinador. Como é que vai, professora Cristina? Tudo bem, a gente continua firme na literatura, no mundo da imaginação e no dia a dia, que é bastante difícil. Haja poesia para enfrentar o final do dia. É isso mesmo. Se ela está aqui é porque ela tem algo a nos contar. Mais produções verteram, tomou posse na Alpas e a gente tem algumas novidades para contar. Por onde a gente começa? Comecemos pela investidura literária na Alpas. A Alpas é uma academia internacional de Letras e Ciências e Artes, que tem a sede em Cruz Alta. E a Alpas 21, porque é a palavra 21 que eles homenageiam, lança 2 ou mais exemplares, coletâneas de poemas, 2 ou mais coletâneas de poemas, de crônicas, de contos e artigos, enfim. Convoca poetas e escritores de vários países do mundo para lançarem as suas produções e compartilhar um pouco de cultura aos leitores no mundo inteiro. Então, sendo assediada por esse convite, participei primeiro de um concurso de poemas, tive um poema destaque selecionado e, a partir disso, então, resolvi me associar como membro correspondente da Academia Alpas. Lançamos no último dia 30 de abril e 1º de maio esta coletânea, Malabaristas do Tempo. A gente mostra aqui para a câmera e depois a nossa equipe de gravação foca aqui para mostrar mais a Malabaristas do Tempo. E na mesma ocasião, no mesmo dia, lancei o individual, que é o Palavras, Encantos e Encontros. Pois é, a professora Cristina é professora de letras do curso, aliás, a professora Cristina leciona no curso de letras da Unicenec e, como todo letrólogo, se assim nos permitem dizer, está imersa aí no mundo das artes como um todo e agora ela está lançando Palavras, Encantos e Encontros. Ela, nesta obra, traz um recorte dos seus momentos da vida. Geralmente aqueles poemas que o poeta, a poetisa, vai escrevendo e aí guarda lá numa gaveta ou escreve num guardanapinho e depois, quando vê, compila tudo e sai mais um livro. Mas melhor do que isso é ouvir a palavra da poetisa em relação ao conteúdo do livro. É muito gostoso a gente ir escrevendo naquele momento que a gente quer. Não escrever porque tem que compor um livro. Não. O poeta escrevendo vontade hoje, vontade amanhã, uma inspiração num evento maravilhoso, num evento triste, enfim, a cada momento é hora de escrever. Basta a gente querer. Nós, poetas, eu digo porque tu também o és, estamos sempre compondo, né? Só que às vezes a gente não escreve, né? Não tem tempo, porque a gente está andando ou o que for, né? Mas naquele final do dia, ou depois do almoço, ou sempre dá um tempinho para pôr no papel, né?
A poesia não tem hora marcada, né? Ela vem pronta e nos chama. E nisso é muito interessante quando a professora Cristina nos fala em relação ao momento que a poesia nos convoca, porque a gente não escreve porque quer, a gente é convocado. É interessante frisar que a inspiração é inimiga da obrigação. Então, escrever por obrigação nos afugenta do prazer de escrever. Estar refém à poesia é estar refém de uma situação muito positiva, não é mesmo? Mesmo que eu considero uma arte. Então, sim, tu tens que te debruçar em cima da palavra e trabalhar com essa palavra, mas a ideia, a imaginação, a matéria-prima, né, ela nasce no coração do poeta. Até lembrei agora de uma fala de Ortega Gasset que coloca assim, ó, não vou me lembrar textual, mas ele diz que a palavra é maravilhosa. Ela diz, ela é memória e ela traz ao coração aquilo que já passou uma vez pelo coração. Então, né, as nossas emoções todas nós colocamos na palavra escrita e depois trabalhamos, porque a obra de arte demora a ser trabalhada, né? Professora, e nesta questão, quando a senhora diz que é necessário debruçar-se sobre a palavra para trabalhar, como é que é este seu processo de criação? Porque trazes também a vertente acadêmica, não é? Da graduação, letras, literatura, língua portuguesa. No seu processo de escrita, como é que se dá esta construção? Leva em consideração o que é mais técnico ou leva em consideração o lado da subjetividade, da emoção, do sentimento? Cada escritor tem um estilo, né? Então a gente vai organizando o próprio estilo e se torna leitor do poema. Então, como leitor do poema, se a gente se sente respeitado, se sente projetado ali, o poema já está pronto, né? Então, quem mede, quem avalia um poema não é o escritor, é o leitor do poema. E o primeiro leitor do poema é o poeta mesmo, né? Então, ele sai do momento de produção e se torna leitor da sua obra. E ele é um leitor muito crítico. E aí que acontece, às vezes, alguma alteração, que diz, isso aí não me diz, isso aí não me representa, vou trocar. Troca alguma coisa por outra, ou, nossa, isso aí me representa muito bem. Mas não, jamais, se o poeta não se torna um leitor do seu próprio poema, ele não pode querer que ele tenha outros leitores. E ele tem que ser aberto à crítica, estar aberto a críticas de outros leitores. Porque pode ser que agradou a ele, mas a outro não agrade, não mexe com as emoções. Mas, de alguma forma, as emoções entram nesse imaginário aí, né? Quer sejam as boas ou as mais doloridas, ou o que for, né? Com certeza. Durante a sua fala, eu estava lembrando de Carlos Nejar. Numa das suas passagens, entrevistas na televisão, ele disse que lançou um livro, a primeira edição do livro, e depois vieram 10 tiragens deste livro, e a cada nova tiragem ele fazia uma alteração. Depois, na 11ª edição do livro, de todas as correções que o Nejar havia feito, ele percebeu que o primeiro livro e o 11º estavam iguais. Ou seja, ao longo entre a segunda e a 10ª edição, ele foi alterando. Quando ele percebeu, ele estava de novo na essência. É isso, acho que o poeta precisa realmente ter um olhar sobre a sua obra, porque ela é viva e ela não está inerte ao tempo. Mas a gente continua falando sobre isso no segundo bloco do Prosa e Verso. Eu aprendi muito quando eu trabalhava aqui, mas o meu sonho era bem maior. Para crescer na profissão e conciliar a vida de mãe, fazer a graduação à distância foi perfeito. Deu certo, hoje eu trabalho em uma grande empresa e eu quero agora ir bem mais longe. Anhanguera, a gente acredita em você. De volta com o segundo bloco do Prosa e Verso, com Cristina Maria de Oliveira, falando sobre palavras, encantos e encontros. Professora Cristina, o seu mais recente trabalho reúne poemas, como nós já dissemos anteriormente, no bloco que inicia o programa, mas o que o público leitor vai encontrar
em palavras, em cantos e encontros? Neste livro, eu subdividi os poemas conforme etapas temáticas que eles provocam, que eles vão revisitar. Então, tem num conjunto aqui poemas que se referem a memórias, infância e magia. Tem poemas que se referem à natureza, reflexões e críticas, o prazer de viver. Outros à amizade, porque a amizade, para o poeta, não pode ficar de lado, não é? Ela é uma essência. E aí vem a essência da vida, e outros poemas reunidos como histórias e convenções. Porque, com o passar do tempo, cada vivência que nós vamos tendo também são temáticas para poemas. Porque o poeta sempre consegue este outro olhar sobre o mundo, este outro olhar sobre o viver. E quanto mais a gente escreve, e isso não significa tempo cronológico de vida, é tempo de escrita, quanto mais nós escrevemos, mais nós conseguimos ter um olhar diferenciado. E esse eu acho que é o compromisso social do poeta, oferecer para o leitor um possível olhar diferenciado sobre a vida, que no cotidiano já é tão pesado, às vezes tem momentos tão difíceis e aí, com a imaginação, com a emoção, com a magia da palavra, a palavra vai nos acompanhar e vai resultar sempre numa obra artística mais completa ou menos completa, conforme o olhar do leitor. Dentro desta missão, porque o poeta tem um ofício, não é? Que é o de se fazer entender, ao passo que faz com que as pessoas, dentro da reflexão da sua literatura ou da sua música, passem também a entender o mundo, não é mesmo? Através das críticas sociais. Apesar de ser contra a palavras que muito costumeiramente nós encontramos em livros didáticos que dizem o que o autor quis dizer sobre isso. Não é possível saber o que o autor disse, mas projetar uma ideia em cima daquilo. Dentro dessa questão, deste papel social do poeta, num tempo onde nós estamos vivendo um momento em que o arbítrio é cada vez mais forte e as pessoas parecem estar cada vez mais pensando em si, de forma individual, ainda há espaço para que a poesia possa ser um caminho onde as pessoas possam encontrar a empatia para com os outros? Penso que é o espaço atualmente. Nós temos que aproveitar exatamente esse momento em que as pessoas necessitam algum agrado emocional, porque estão muito deixadas de lado, estão muito coisificadas. Então o poema vem trazer este acalento, né? Este bem-estar emocional, e é este compromisso, e como tu falaste, e enquanto professora, o poeta não quis dizer nada, né? É o que ele disse. Uma vez que a palavra está escrita, eu só posso ler o que foi dito, não o que se quis dizer. O poeta produz e diz o que ele sente. E, desta forma, quero que os outros sintam também, mas não é possível sentir a mesma coisa. Com certeza. Professora, aqui nós temos fragmentos de diversos momentos e resultantes de diversas sensações. Há algum tema que lhe inspire mais, algum que lhe inspire menos a escrever? Como é que é também este teu processo de escrita? Assim, existe uma rotina? Escrevo sobre determinado tema, mas prefiro me abster de outro. Enfim, como é que se dá a Cristina poeta? É contínuo. É contínuo. Depois, quando decido daí publicar, é que eu vou distribuir onde couber, mas é contínuo. E se eu olhar por datas, num dia tem uma temática, no outro tem outra, no terceiro se repete a primeira. Isto não tem um processo assim. É de acordo com a emotividade e a disposição de querer pensar
sobre aquela situação. Então, como as situações do cotidiano são muitas, nós sempre temos como querer pensar sobre uma situação. O que nos impede, às vezes, é o tempo, porque além de poeta, temos que trabalhar outras coisas também. Mas eu estou sempre compondo. Enquanto dirijo, enquanto vou para um lugar, vou para o outro, ao ver uma árvore, ao ver uma cena, ao olhar para o trânsito e quase se irritar com o trânsito. Enfim, sempre é possível trabalhar a palavra em todas as situações. E o meu processo, então, é contínuo. Não se divide, nesta semana tema tal, na outra semana tema tal. Depois eu reúno e coloco, né? Como, por exemplo, atualmente, estou compondo o próximo livro, que vai trazer, logicamente, situações, poemas muito mais críticos, porque a vida toda está no dia a dia como muita situação difícil que estamos enfrentando. Então, esse olhar crítico para o cotidiano está saindo aí no papel, né? É verdade. E essa poesia crítica, poesia política, ela com certeza instiga mais a participação das pessoas para que deixem de perceber apenas a literatura como romantizada ou como algo que venha apenas para entreter. Não, a literatura vem para fazer reflexão, para questionar, para incomodar, não é mesmo? Mas discorremos sobre o livro, as pessoas devem estar curiosas, agora quem está nos assistindo, em saber onde adquirir o livro, como adquirir o livro. O lançamento está agendado agora para os próximos dias. E estamos entrando em junho, acontece a Semana do Escritor Osoriense. E o lançamento do livro será dentro desta programação. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, professora. A Biblioteca Pública de Osório, uma das duas, né, temos duas bibliotecas municipais, com a bibliotecária Adriana, sempre organiza, a partir de quando foi instituído, o Dia do Escritor Osoriense. Então, antecedendo esses dias, ela organiza uma semana, alguns dias de eventos com poetas, para que o público como um todo possa participar. Temos já em Osório um público que é adepto a frequentar a biblioteca, os eventos da biblioteca que acontecem no final da tarde, em torno de 19 horas. E, nossa, para um happy hour, nada melhor do que um convívio com a arte. Acontece arte em poesia, acontece também em música e várias, né, situações. Nesta Semana do Escritor Osoriense deste ano, começará de 4 a 7 de junho, né? Porque nesse dia 8 vai ser domingo, a biblioteca não está aberta, né? Então, o dia do Escritor Osoriense e tal. Então, 4 terá uma contação de história, porque também atinge ao público infantil. No dia 5, o Sarau Cultural, com a Academia dos Escritores do Litoral Norte, todos já estão convidados a participarem também, né? E no dia 6, mais um lançamento de um livro, um bate-papo com outro escritor, e no dia 7, então, o lançamento Conversa Comigo, né, com o Palavras, Encantos e Encontros. Todos já estão convidados, também distribuiremos convites pelas redes sociais, e será um prazer receber e contar as histórias e deixar os poemas à liberdade. Quanto à aquisição do livro, sempre conosco, e também deixo na Livraria Bambi, em Osório, né? Mas a partir da rede social pode fazer o contato dos WhatsApp e pedir, a gente vai organizando. Com certeza, então a gente já tem um encontro marcado, 7 de junho, Biblioteca Fernandes Bastos, lá em Osório, o lançamento de Palavras, Encantos e Encontros. A gente vai chegando ao final deste Prosa e Verso com a professora Cristina Maria de Oliveira. Muito me honra recebê-la aqui, porque, para quem não sabe, a professora Cristina foi minha professora na graduação de Letras, na Unicenec, e, de forma muito especial, atendeu o convite da nossa turma e foi nossa
para a ninfa, não é? Recebemos dela a graduação em letras, ênfase em português, língua portuguesa e literatura. Mas faltou uma coisa nessa entrevista. Até agora a gente falou e não viu poema nenhum. A senhora lê um poema para a gente? Leio. Já que estamos em outono, então vamos ouvir Noite de Outono. Chuva esparsa, umidade, miséria, corrupção, falta de humanidade. Pouco a pouco o menino chora, chora a mulher e o homem chora. Serão lágrimas de dor, de saudades, de coragem, dor que se dilui no aconchego da noite. Saudades lavadas pelas gotas da chuva, coragem para enfrentar o amanhã. Terá sol? Será frio? Nada que conforte quem sofre o desprezo, a rejeição, as pérfidas consequências dos atos impunes não seus. Atrocidades de quem um dia o homem confiou. O sol desaparece, o dia anoitece, os rostos alegres esmorecem, é outono. O outono sempre nos traz uma lição. Aprender com a natureza que aquilo que não nos serve tem que ser deixado de lado para que novas etapas venham, para que a gente possa frutificar, florescer. E aqui, com este poema, nós temos uma crítica colocada de forma intensa e subjetiva ao mesmo tempo, porque ela vem de manso, nos colocando pequenas reflexões até entender o todo. Enquanto a professora Cristina lia seu poema, eu ia imaginando folhas caindo e dançando ao sabor do vento, não é mesmo? E aí é isso. A literatura nos traz esta questão, a oportunidade de viajar além do texto com tudo que ele nos coloca a sentir. Foi um prazer tê-la aqui, professora Cristina, no Prosa e Verso, e venha mais vezes e saiba que este espaço está aberto, este microfone não é meu, ele é nosso e está aqui para ser falado. Além do mais, agora eu passo a senhora para que faça suas considerações finais aos nossos espectadores. Agradecimento a ti, em especial, sempre com aquele espaço no coração, por ser ex-aluno, um aluno maravilhoso, como colega da Academia do Litoral Norte, o meu reconhecimento à tua poesia, um grande poeta, e com carinho sempre aceitarei o teu convite. A todos os espectadores, gente, vamos ler poesia. Os poemas contêm uma riqueza. Os poemas que tem dentro de um livro são tesouros escondidos, mas são tesouros que só serão valorizados por ti, leitor. Não é preciso dizer mais nada depois disso. Até o próximo Prosa e Verso. Muito obrigado.